Sejam muito bem-vindos ao Recultura, o podcast da Peak Digital para falar sobre cultura, performance, engajamento e resultados. Hoje a gente está aqui no nosso terceiro episódio, estou recebendo um convidado muito especial, um cara que para mim é um mentor nessa parte de benefícios, nessa parte de soluções para o colaborador das empresas. Então, queria apresentar para vocês o Vinícius. Seja bem-vindo, Vini. Obrigado, Marcão. Obrigado aí pelo espaço. Um grande prazer estar aqui com você. Beleza. Pô, se apresenta pra galera, Vini. O que você faz? De onde você veio, né? E como que foi tua trajetória até agora? Tá bom. Eu sou Vinícius Amorim, eu tenho 37 anos e tô empreendendo aí tem praticamente 12 anos. De formação sou advogado e sou fundador da Tapago. A Tapago é a primeira fintech de gestão de benefícios 100% digital. Então, a gente lá por 2012, 2013, começamos a revolucionar o mercado de benefícios, trazendo uma solução sem cartão plástico nenhum para revolucionar o mercado aí de vales de alimentação e refeição, e depois ampliamos um pouco mais isso. Esse mercado, né, o mercado do VA, do VR, né, é um mercado que, sem querer entregar a idade, né, mas na minha época você ainda pegava o carnezinho, né, o talãozinho ali para comprar no restaurante, comprar no supermercado, e às vezes nem tinha troco, né? Então, tinha o contravale, aí carimbava e falava quanto valia, quanto né? valia. É isso. E vocês fizeram, esse mercado já veio evoluindo, né, passou para cartão, né, e vocês fizeram essa disrupção, você mesmo disse, a primeira solução a conseguir fazer o vale alimentação refeição digital, sem um cartão. Como é que isso começou? De onde que veio essa ideia? Onde que teve esse insight de criar essa solução? Tá, de fato, é um mercado que até nós começarmos a disruptar esse mercado, a grande inovação era sair do papel e ir para o cartão plástico e aí depois, com a abertura dos POS, começou a passar em todos os cartões. Né? E aí a gente viu a tendência de mobile payment no mundo, vimos a solução do M-Pesa no Quênia, ampliando essas questões e tendência de mobile payment. Nós pensamos em tropicalizar uma solução dessa aqui para o Brasil e aí pensando se íamos para uma solução pré-paga para inclusão financeira, etc., que foi a primeira tese nossa, a gente viu que tinha algumas grandes dificuldades aí de inclusão financeira, recorrência, etc., a hora que a gente entendeu as dificuldades desse mercado, vimos que existia a oportunidade no mercado de benefícios também, onde naturalmente existe a recorrência do benefício que é dado para os funcionários e uma altíssima taxa cobrada dos lojistas. Então, a gente viu que dava para unir, revolucionar o mercado, ter recorrência natural e uma alta taxa sendo cobrada. Então, a gente conseguia ter uma taxa relativamente boa, sem grandes negociações com os lojistas. Então, foi aí que a gente ajustou o modelo para mirar nesse mercado de benefício, fora outros pontos que a gente via que agregava também. Boa, vamos pintar esse quadro para a galera aqui. A Tapago é de que ano? A gente começou a ideia em 2012, em 2013 nós começamos a desenvolver o software. A gente está falando de uma época onde existia uma baixa penetração de soluções e serviços financeiros, até mesmo conta em banco, né? Hoje todo mundo tem o Pix, mas naquela época nem todo mundo tinha conta em banco. E vocês viram a oportunidade com esse problema de digitalizar, né, o usuário dos benefícios. Como é que foi essa ideia, esse insight aí? Olha, foi de fato, era um momento do mercado, né? Como a gente falou, ninguém falava em fintech, era muito o começo assim, das inovações, startups aqui no Brasil, mas a gente já viu uma grande tendência no mercado, até em questão comportamental, né? A cultura do brasileiro já estava indo para digitalização de tudo, você já começava a chegou no trabalho, esqueceu a carteira, pedia dinheiro emprestado para outro, tal, resolvia, mas você já não conseguia mais ficar o dia sem o celular, todo mundo dava um jeito de voltar para casa. Então, já começando essa crescente de aplicativos para várias funções, várias soluções, a gente falou, vamos digitalizar esse benefício, vai trazer muito mais praticidade, otimizar vários pontos até para o RH, que gera esse benefício, quanto para o usuário, que sempre tinha aquela dor de esperar chegar o cartão do benefício, ficava às vezes 30, 40 dias esperando chegar. E aí a gente viu que colocando uma solução digital, tecnicamente é um instrumento de pagamento, né? Deixaria de ser aquele cartão que demora para chegar e passaria a ser o celular que todo colaborador já tinha. Então ficava algo muito mais dinâmico e aí a gente viu que dava para unir essas pontas e mirar para essa tendência de mercado. Bom, perfeito, mas além do desafio da financiarização do pessoal, né, dessa digitalização,
tinha um desafio também da adoção do smartphone. Quando a gente fala de benefício, você vai ter, às vezes, uma empresa de tecnologia onde tem o pessoal mais moderninho ali, né? Todo mundo já tem o iPhone, né? O smartphone. Mas a gente também vai falar de empresas que estão espalhadas pelos diversos cantos do Brasil, que você tem um trabalhador mais fabril que tardou mais para essa adoção. E vocês tinham esse desafio, certo? Sim, bastante. E como que vocês resolveram isso? Olha, no começo foi um grande desafio. No primeiro momento, a gente fez uma solução onde o token, né, que era a senha para efetivar o pagamento, ele chegava via SMS. Né? Então, nós começamos uma solução de mobile payment, porém sem o app, onde gerava o token. Tinha que ter um ponto de conexão apenas, né? Porque era muito pouco provável que todos os colaboradores da empresa tivessem internet na rua. Então, a gente fez a solução offline na ponta do usuário e a solução online na ponta do lojista. Então, o lojista usava o painel da Datapago, lá tinha essa conexão e chegava um SMS para que ele validasse a transação. Com o desenvolvimento, a gente foi dando opção, quem quer usar SMS usa, quem já tivesse smartphone usava o nosso app que nós desenvolvemos. Então, a gente foi equilibrando essa solução até que hoje é quase irrelevante o que usam o SMS, todo mundo usando o app. Então a gente foi progredindo essa solução conforme foi crescendo isso, mas de fato existia muitos desafios de chegar na empresa e falar, não, mas meus funcionários são chão de fábrica, eles não sabem mexer no smartphone. E aí a gente falou, cara, ele tem um iPhone igual o seu. A gente chamava, mostrava que ele já tinha smartphone. Ou eu lá em Brasília, brigando no Ministério do Trabalho para homologar, vencer as burocracias legais aí de Ministério do Trabalho, PAT, homologação. E aí eu ouvi a comissão tripartite, né? Então, as três partes, Ministério do Trabalho, bancada dos empregadores e dos empregados. E da dos empregados tinham os sindicatos, né? Então, eu ouvi lá do representante da força sindical, você está condenando o trabalhador a ter um celular. Condenando? Eu falei, eu não estou condenando nada, só tem que falar se eu estou cumprindo a legislação ou não. A empresa que decide se eu atendo ou não as necessidades dela. Então, assim, a gente teve que suprir várias questões culturais. Óbvio, depois que passamos aí de pandemia e tudo mais, isso zerou essa dúvida das pessoas, acabou zerando. Mas até então a gente tinha muito dessa questão cultural ainda, se o usuário tinha capacidade ou não de se virar pelo app, e a gente tinha que ir meio que convencendo mesmo. Foi um desafio. Vini, a gente se conhece há algum tempo, né? Eu mais na parte de crédito, você já há bastante tempo nessa parte de benefícios, e eu consigo ver algumas correlações nos dois segmentos, né? Então, crédito, teve um determinado momento que o regulador falou, pô, o pessoal já está fazendo, né? Deixa eu dar uma licença oficial, regulada para o pessoal trabalhar aqui. Isso aconteceu também na parte de benefício, né? Você foi a primeira plataforma digital, a primeira fintech a Sim. conseguir uma licença governamental para operar esse produto, certo? Correto. Foi um grande desafio mesmo. Assim, eu fui, acho que 3 vezes para Brasília. Fiquei... primeiro pedido, eu fui homologar o Vale Alimentação e Refeição, negaram, eu homologuei só o VA. Aí o VR, eu fiquei travando a pauta da comissão. Fui algumas vezes para Brasília. Quando eu fui discutir o VR, de novo, né, a bancada dos sindicatos falou, não, nós não aprovamos, tivemos que ouvir a gravação de onde foi aprovado para manter a aprovação. Mas começou com um presidente, terminou com outro, com impeachment no meio e tudo. Então, assim, foi um processo longo. Então, assim, enfrentamos esses desafios. E aí, aquela famosa frase, passa boi, passa boiada, né? Então, depois foram vários. Depois que vocês... Então, eu cheguei a ver pedido e falar, porque a Datapago tem, a Datapago não sei o quê, então eu também posso, sabe? Então, os pedidos usavam. E aí, eu ouvi do secretário lá do Ministério do Trabalho, na parte do PAT, que falou, quando saiu do papelzinho para o cartão, nós chamamos todo mundo para vir aqui também. E aí, para ver se a tecnologia era adequada ou não, etc. E aí, agora que está se digitalizando, nós temos que organizar e ver todo mundo para ver se atende. Então, eu tive que mostrar a estrutura de banco de dados, que tem a regulamentação, antes era mais engessado disso, né? O Vale Alimentação não se mistura com o Vale Refeição. Então, eu tive que provar que meu banco de dados tinha saldos independentes, que o VA não se comunicava com o VR e tudo mais. Então, eu tive que passar por essas burocracias lá, mas deu tudo certo. Mas para a gente finalizar essa parte da solução para o usuário, qual que você considera que seja a principal inovação que a Datapago trouxe nesse mercado? Essa parte de ativar o benefício automaticamente, né? Porque eu lembro na minha época, você era contratado por uma empresa ou você contratava alguém, às vezes demorava 20, 30 dias, né, para o cartão chegar.
o cartão do Vale Alimentação chegar, Vale Refeição, e então essa contratação ou ela precisava ficar congelada, porque você não ia colocar um colaborador para dentro sem ter o benefício, ou o colaborador precisava se virar durante 30 dias até o benefício chegar e depois chegava acumulado. Qual que você considera que foi a maior inovação que a Atapago trouxe para esse mercado? Tá, bom, quando a gente fala da inovação, eu até costumo falar da gente voltar, né, praticamente 10 anos para ter uma base de comparação. Quando nós começamos, as grandes empresas atendiam por 0800, demorava, tinha o headcount. Então, por exemplo, em Marília, que é a nossa região, o representante de uma das grandes empresas que atendia Marília ficava em Bauru, 100 km de distância, né? Então, ou era com ele, ou era no 0800, e tinha taxa para administração. Então, 1% do que você gerar de benefício é uma taxa só para você dar o benefício para o funcionário, 40 dias para chegar o cartão. Às vezes, num bom cenário, 30. Então, tinham várias burocracias que isso atrapalhava muito a questão. Às vezes, até a empresa vendia a cultura da empresa, várias soluções, benefícios, etc. E começava o dia 1 e dava no dia 10 e falava, cadê meu VR? Pô, tô adiantando meu dinheiro aqui, tô precisando, né? Então a gente chegou com uma solução onde o colaborador entrava e recebia o benefício no dia. Não tinha taxa nenhuma, então a gente foi a primeira empresa a nunca ter cobrado taxa, né? Porque antes era uma coisa negocial, assim, empresas grandes, relevantes, com carteira boa, falou, zera a minha taxa, né? Aí depois que o mercado zerou para todo mundo, começou a fazer rebate, né? Então a gente chegou zerando taxa para todo mundo, dando benefício no dia. Pro RH, a gente falava muito num propósito de automatizar as rotinas do RH e liberar ele para fazer as atividades core, né? Então, você acredita que as plataformas, todos os meses você tinha que entrar lá para os mesmos funcionários gerar os mesmos benefícios. Você tinha que clicar OK, um por um, validar, não tinha mandava. recorrência. Então, assim, todo mês gera o mesmo valor? Ok, automatizava e gerava. Recebia só esse benefício foi liberado, toque o boleto, o relatório, né? Então, isso a gente automatizava muita coisa. Então, a gente, de fato, naquela época, a gente conseguiu agregar e revolucionar, mudando e agregando valor para os 3 pilares, né? Então, era o usuário, a rede conveniada, que tinha uma taxa mais justa, um prazo de pagamento melhor, e também para o RH, que tinha muito mais praticidade e ficava direcionado para fazer as atividades core dele, não gerar o benefício que não deveria ser a rotina de um colaborador do RH alocado fazendo isso, que demandava muito tempo antes. Vini, falando um pouco agora da rede conveniada, a Atapago, além de inovar e disruptar esse mercado, ela ocupou o lugar de gente grande, né? Porque para passar um cartão você precisava ter o seu POS próprio, você precisava ter uma estrutura gigantesca que era coisa só dos grandes tubarões aí da época da Redcard, da Cielo. E a Atapago, ela criou a rede de POS própria, né? Como é que foi essa decisão? Como é que vocês escolheram fazer isso? De fato, era um momento onde tinha acabado de... eu não lembro agora o termo técnico, mas acabado de forçar com que Cielo aceitasse todas as bandeiras, Rede aceitasse todas as bandeiras, Stone estava em desenvolvimento. Eu cheguei a conversar com o pessoal da Stone, eles estavam lá no escritóriozinho pequenininho, começando. Então, era um momento de grandes desafios aí no mercado e poucas aberturas, né? Então, a gente optou em ter... a gente precisava de rede conveniada, de ter lugar para o usuário utilizar, porque é o chicken egg problem, né? Não tem usuário porque não tem rede porque não tem usuário. Então, por isso nós optamos de ir para Marília, que é a cidade onde é minha família. Sempre fui de lá, vim para São Paulo para estudar e empreender, mas voltei para lá com o projeto da Atapago. E aí a gente via que a questão de desenvolver um POS para isso, ou integrar com esses big players, não tinha muita abertura para isso, por questões de que a gente não tinha volume, então não havia interesse do lado deles. Então, nós desenvolvemos a nossa própria plataforma para transacionar. Então, a gente colocava... hoje a gente tem aplicativo próprio do lojista, tem o painel web do lojista, temos a integração com a Software Express, que é para transação via TEF. Então, a gente foi entendendo essas oportunidades para ajustar. E aí, hoje a gente fala que a gente dá as opções para o lojista e ele escolhe. Fala, para mim um painelzinho aqui na web tá bom, eu vou o app, não, eu preciso de TEF. Então a gente foi se adequando e aí com isso a nossa estratégia foi começar no interior, onde era mais fácil de controlar. O mercado maior está em São Paulo, mas questão de credenciamento, São Paulo é muito grande. Às vezes você fecha com uma empresa, tem colaborador em todas as regiões do município e aí não daria para atender. Então lá era mais fácil de agrupar, né? No interior é muito mais forte o Vale Alimentação do que o Vale Refeição. Existe muito mais uma cultura de ir em casa comer.
do que aqui, que às vezes as pessoas comem no restaurante. próprio prédio, no restaurante, ou levam comida. Lá vai para casa e come e volta, ou já leva comida. Então a demanda de vale alimentação era muito maior. Então era mais fácil credenciar numa cidade 10 mercados, já era plausível de atender boas empresas, do que aqui que eu teria que credenciar 1000 para poder começar. Então foi por isso que a gente fez essa estratégia. E aí com isso, a hora que a gente foi credenciando os supermercados, a gente foi entendendo as necessidades deles e ajustando. Vini, vamos para o segundo bloco agora, vamos falar um pouco de cultura, né? E não tem como desvincular pacote de benefícios com cultura da empresa, né? Hoje um colaborador, quando ele vai ser recrutado, ele olha ali 2 vagas, o salário às vezes com uma pequena oscilação, ele escolhe baseado no pacote de benefícios que aquela empresa oferece. Você que já está há muito tempo nesse mercado, que já construiu uma cultura na Atapago, o que você viu que pacote de benefícios influencia na cultura de outras empresas? De fato, o pacote de benefício entra como um dos fatores de decisão aí no colaborador quando ele vai optar, aí, às vezes, por 2, 3 oportunidades de emprego, ou às vezes até por optar em não sair. Né? Então, porque fala, ali eu vou abrir mão desses benefícios, no final do ano isso agrega em custos para ele, né? Então, vou abrir mão disso, o salário nominal é maior, mas eu vou perder esses benefícios, então é retenção ou algumas opções disso, né? Então, eu vejo que na Atapago, às vezes eu vejo vagas, né, anunciadas no LinkedIn, e aí dentre os benefícios dá lá que é o benefício da Atapago, então dá um ótimo orgulho, né? O time também fica feliz com isso, então é uma grande conquista para a gente ver esse tipo de divulgação, mas eu vejo que isso pega para o colaborador, porque às vezes, por exemplo, um dos benefícios nosso é o convênio Atapago. Né? Ele, às vezes tinha empresa que tinha o convênio em uma farmácia. Né? A Atapago, ela tem 30 farmácias na cidade. Então a empresa sai com um convênio de uma farmácia específica para esse convênio que tem várias farmácias, postos de combustível, gás. Então a gente amplia esse benefício e agrega muito mais valor, né, para o colaborador. Porque às vezes a empresa tem um sufoco para conseguir manter o acordo com uma farmácia, um processo interno de novo, né, para ficar pegando as folhinhas lá, descontar, etc. A gente simplifica isso e dá muito mais poder de decisão para o colaborador, para onde que ele quer usar um benefício que a empresa dá muito mais praticidade para ele, e às vezes esses benefícios ajudam ele numa situação de necessidade, uma situação de emergência, um vale alimentação. A gente também tem trabalhado muito nos últimos anos questão de dar cashback, né? Então, como a gente tem uma taxa melhor para o lojista, a gente fica insistindo para ele dar desconto, cashback, coisas do gênero, para agregar valor para o usuário lá na ponta, e aí ele vê valor disso, ele vê que o benefício dele acaba valendo um pouco mais do que outros tradicionais que não tem nada disso. Então, acho que tudo isso vai formando essa cultura de que esse benefício está agregando. E aí vamos continuar falando de cultura. Me dá exemplos, né? Primeiro, fala pro pessoal, na tua visão, acho que esse é um assunto que eu gosto de perguntar muito para diversas pessoas. O que é cultura para você? É uma resposta difícil, né? Acho que tem muitas pessoas que têm visões diferentes de cultura, mas eu tenho estudado isso há um certo tempo. Não sou expert no assunto, mas eu gosto e vejo muito valor nisso, mas eu acho que a cultura é quando você, de fato, consolida a cultura na empresa, normalmente replicar a visão do founder ou do CEO para que todos sigam, como se fosse uma diretriz de como se comportar ou como passar isso para o cliente, né? Então, eu tenho um exemplo bacana que ocorreu já algumas vezes na Atapago, por exemplo, que eu fico satisfeito de que, de fato, passei essa cultura, né? Então, já ocorreu algumas vezes, assim, um lojista liga e fala, não identifiquei esse repasse aqui, estranho, vocês sempre pagam certinho, não estou esperando cair esse valor, não caiu. E aí o pessoal olha, identifica que houve uma falha que pode ocorrer no sistema, lá na hora de processar um valor, e aí de fato falou, houve uma falha aqui, já estamos repassando para você. Só que a hora que a informação chegou para mim, falou, Vinícius, só para você estar ciente, um cliente X ligou, ocorreu isso, identificamos essa falha, já revisamos, já processamos a informação na base inteira, identificamos outras e já foi feito o repasse para todos. Aí eu falei, que bom. Eu falei, a gente já fez isso porque a gente sabia que você ia mandar rodar em todo mundo, identificar qualquer outro problema e já repassar. Então, aí eu falei, que bom, a cultura de fazer o que é certo, de pagar em dia, etc, tá bem disseminada. Então, acho que é isso. Você não ter
tanta preocupação de ficar cobrando no dia a dia para que tudo saia do jeito que você quer. Você sabe que as pessoas entenderam quais são os seus valores, aquilo que você quer, como você quer que os seus usuários, seus clientes te enxerguem. A equipe como um todo, o time como um todo, comprou essa ideia e tem passado isso naturalmente para os demais. Eu acho que isso mostra bem quando a cultura está consolidada na empresa. Legal. E a cultura ela precisa ser constantemente moldada também, né? Senão ela pode ir para um caminho que você não deseja. Tem algum caso, né, que você já precisou fazer alguma atitude mais drástica, desligar alguém, alguma coisa, porque não estava seguindo a cultura de vocês? De fato, a cultura ela se adapta conforme o tamanho da empresa, né? Então, conforme a startup vai crescendo, no começo é muito, muito fácil a cultura, né? Porque vocês estão lá em 2, 3, 4, tá todo mundo junto no dia a dia, fica fácil de controlar. E aí, nós, fundadores, estamos lá, então fica fácil de resolver e sanar qualquer necessidade. Conforme o time vai crescendo, às vezes a gente tem uma necessidade de contratação rápida, não dá para segurar tanto no fit cultural, e aí você vê que não adianta, mas aí tem que fazer uma demissão, cortar, porque de fato vira uma laranja podre, alguém que não concorda com a cultura, né? Então, a pessoa lá dentro fala assim, não concordo com isso. Ele falou isso, mas vamos seguir dessa forma aqui que eu sei que vai dar certo. Isso daí, cara, enfim, desmorona tudo lá dentro, né? Então, isso eu já tive que fazer, já tive que tomar algumas decisões mais enfáticas lá dentro. E eu acho que é natural, né? Ainda mais quando a empresa começa a crescer, entram várias pessoas, e aí você tem que voltar, às vezes, olhar, falar, isso aqui está destruindo minha cultura e preciso corrigir. E, de fato, a cultura é algo bem top-down, né? Então, a liderança da empresa decide como é que é, e aí tem que fazer isso daí tem que fazer isso ser propagado, né? Isso é muito importante para que seja mantido lá dentro, que senão vira um grande problema lá dentro. Você lembra de algum caso específico que você precisou ser mais enérgico, às vezes desligar uma pessoa porque não estava seguindo, né, o teu fit cultural? Olha, a gente já... Não foram muitos casos, mas tivemos alguns. Mas até relativamente simples, mas que depois pode causar um problema, foi até na área comercial, né? A gente já teve gente que tinha uma apresentação com toda a lógica do como ela foi montada. A hora que a gente identificou, a pessoa tinha recortado em prints a nossa apresentação e só passava os slides que ela achava interessante recortados ainda para o cliente. E aí eu falei, mas isso faz o menor cabimento, por que você está fazendo isso? Ele falou, não, porque aí eu só destaquei os principais pontos, né? E a pessoa decidiu por conta e estava lá na ponta, vendendo, sem a gente perceber. Aí eu falei, não tem como isso está sendo feito. E aí a gente teve que fazer o desligamento, porque principalmente startup, você não tem muito tempo para ficar, às vezes, desenvolvendo a pessoa e sanando esse tipo de problema, né? A dor é muito latente quando tem um erro desse e a gente já cortou de vez. E deixa eu tentar adivinhar. Essa pessoa provavelmente não estava vendendo, não sabia por quê, claro, porque não estava seguindo um processo da empresa, e quando foi investigar, ela tinha escolhido não seguir os processos por conta própria. Bem isso. Não estava desempenhando nada. Aí a hora que a gente foi ver o porquê, sabe, faz o pitch para mim. Aí você vê que o pitch era totalmente quebrado e tal. Então, isso, obviamente, também refletiu em algumas revisões internas, né, de reforçar alguns processos. Enfim, tivemos todo um trabalho geral com o restante do time. Tá. Cara, cultura e benefícios, como a gente falou, são coisas diretamente ligadas, assim, eles são muito fortes, né? Tem algum case que você possa compartilhar com a gente de clientes, empresas, usuários da Tapago que te chamou a atenção? Olha, de fato estão bem ligados, né? E a gente teve já um case bem interessante que eu lembro, que nesse mercado de benefício, né? Muitas empresas de benefícios têm investimentos aí pelos grandes bancos, né? Praticamente toda grande empresa de benefício tem um banco por trás, né? E aí, às vezes, acaba ocorrendo até vendas casadas aí, né? Então, a empresa precisa de uma linha de crédito e aí o gerente do banco fala, beleza, tem aqui, aproveitando, né? E seu vale-refeição, né? Contrata aqui, porque aí o crédito sai mais rápido. E aí a gente já teve demandas onde o dono da empresa ligou e falou, preciso cancelar, tal. Falou, tudo bem, a gente nunca amarra ninguém em contrato, tem multa, tal. Não colocamos multa nisso. Por sinal, a gente até já ajudou alguns clientes a saírem das multas dos outros fornecedores para não terem que pagar, então a gente já agrega valor nisso lá no D0. E aí, na hora que ele quiser sair, tudo bem, tá, só tem 30 dias aqui para a gente se ajustar, você também. E aí, nesse período, internamente, os funcionários reclamaram que falaram, como assim? Tô super adaptado, gosto do meu benefício, vai mudar
para quê e etc. E aí, dentro desse prazo dos 30 dias, o RH nos ligou e falou, ó, fica tranquilo, a gente vai continuar, discutimos aqui internamente, segue normal aí o benefício da Datapago. Então, aí acho que foi uma boa prova de que existia um bom valor da Datapago dentro da empresa, porque os funcionários aí começou o burburinho e aí o proprietário da empresa falou, pô, isso aqui vai dar BO, né? Se eu mudar, vou ter reclamação e o que o dono da empresa e o RH não querem é funcionário na porta reclamando de que o benefício está funcionando, que o benefício está errado, coisas do gênero, isso dá dor de cabeça, né? Então, a gente viu que houve uma defesa aí dos próprios usuários por nós, então isso foi bem legal. Pô, legal. Já fazia parte da cultura, né? Já estava na cultura usar e eles já viam o valor do que a Datapago vinha agregando para eles. Então, eles não queriam que mexesse. Vini, eu lembro, uma das nossas conversas, você me disse que existia uma diferença entre os benefícios que são dados para o colaborador de empresas do interior, mais afastadas, para empresas das capitais das grandes cidades, né? Na grande cidade era muito mais competitivo, muito mais concorrido o valor do benefício, enquanto no interior dava-se somente aquilo que era obrigatório pelo sindicato. Mas parece que isso está mudando, certo? Sim, isso de fato existiu por muito tempo e muito forte a cultura, principalmente para o interior, né? Eu tenho que pagar o salário e o benefício que o sindicato manda, nada mais, né? Não havia tanto entendimento do como que agregava com esses benefícios, né? E isso, dos últimos anos, com essa questão de home office, você contratar colaboradores em estados diferentes, municípios diferentes, a tendência foi se adaptando, né? Foi se ajustando, né? Então, E também eu vejo que as empresas foram entendendo melhor, né, como que esse benefício agrega. Não é só o que o sindicato tá mandando, mas existe uma vantagem para o colaborador ter maior poder de compra via um vale alimentação do que aumentando o salário. Aumento de salário tem vários encargos atrelados a isso e às vezes você pode dar um benefício maior, o funcionário vai ter mais poder de compra lá na ponta, custou menos para a empresa, custou menos para o colaborador também, então tem um impacto positivo para todo mundo. Então foi entendendo essa questão positiva desses benefícios, isso foi se ajustando, então essa cultura foi sendo disseminada aí e esse mercado tem mudado. E eu acho que também tem muito essa questão da cultura por região, né? Então seja interior, capital, sejam outros estados, existe muita diferenças culturais mesmo do Brasil por ser tão grande, e aí acho que é importante nós como empresários entendemos essas questões comportamentais e ir ajustando conforme atenda melhor as empresas de cada região, mas como eu falei, isso tem se consolidado em alguns aspectos também. Bom, eu estou engateando no mercado de benefícios, né? Pego muita mentoria, muita dica com você, e uma questão que tem sido recorrente alguns empresários, empreendedores questionarem, eu não preciso dar benefício, né? Eu preciso fazer só o pagamento do salário e o benefício que é obrigatório, né? Então, entendem-se benefícios ainda como um custo. Só que muitas vezes eles não enxergam que as despesas, os custos, as oportunidades que eles estão perdendo por não ter esses benefícios. Quais são essas oportunidades? O que você acha que você poderia falar para esse pessoal? De fato, o empresário, né, ele não precisa, né, ele não é obrigatório, ele não é obrigado a pagar, mas a hora que ele começa a enxergar que ele, como uma empresa, consegue contratar tendo em vista a quantidade de colaboradores que ele consegue negociar e ter um benefício muito mais barato do que, às vezes, o próprio colaborador já está contratando individualmente, ele agrega demais, porque aí o colaborador fala, pô, estava gastando R$200 por mês aqui pela empresa, custa R$30, R$50 por mês, e aí tá sendo muito melhor aqui. Às vezes a empresa gastando esses R$50, ou às vezes alguns benefícios que são bem baratos, né, R$2, R$5 por colaborador, isso agrega demais, agrega na questão de saúde, comportamento, fidelidade do colaborador, e aí a hora que você joga isso no custo do ano, é muito baixo o custo para a empresa. E aí você tem um funcionário muito mais comprometido, está com melhor desempenho, mais saúde, está focado no trabalho no momento do trabalho. Então, assim, o retorno é muito maior do que, às vezes, esse custo, né? Então, acho que isso que é o nosso desafio aqui no dia a dia como empreendedor, mostrar que a empresa ela tem um poder de negociar, às vezes, condições muito melhores. Existem benefícios que eu te reembolso,
né, dá um pouco, às vezes, benefício de academia, tem vários, né, de aplicativos, ou a empresa falou, ó, vai lá, gasta, se gastar, traz a nota que eu te reembolso. Isso às vezes é um custo pequeno para a empresa, que aí chega o cara com melhor saúde, vai faltar menos, vai ficar menos doente, enfim, tem várias questões. Saúde financeira também, pô, o cara tá preocupado com contas. Então, tudo isso, às vezes, são custos pequenos que agregam muito no dia a dia da empresa, né? Então, acho que esse acaba sendo o nosso desafio, mostrar para a empresa que, sim, ela não é obrigada, mas isso volta para ela valendo muito mais do que, às vezes, ela acaba tendo que desembolsar. Tá aí, um exemplo é o próprio plano de saúde, né? O colaborador, se ele for lá contratar uma solução, um plano de saúde individualmente, ele vai pagar muitas vezes mais caro do que se ele tiver um benefício que é concedido pela empresa. E no final do dia, aquele colaborador vai estar fidelizado, engajado com aquela empresa, porque ele vai pensar 2 vezes antes de aceitar outra proposta de trabalho que não tem aquele mesmo benefício. Que outros benefícios no mercado você vê que tem essa possibilidade? Sem dúvida. É esse tipo de exemplo e até a própria PIC, né? Então, às vezes o colaborador está apertado financeiramente, fica com a cabeça em outras questões, não está focado no trabalho, e aí uma solução como a PIC, ele desconta a folha para 60, 90 dias, resolve essa dor dele, foca no trabalho e é insignificante o custo para a empresa, né? E o que ela ganha desse cara estar focado no trabalho porque não tem outros problemas externos é muito maior. Então, assim, existem várias soluções de benefício, cada uma com um foco, que eu acho que agregam muito para a empresa. Beleza, Vini, muito bom te receber aqui, cara, muito, muito bacana a conversa, acho que vai agregar para muita gente. E você, como um especialista, um cara que está há vários anos nesse mercado, o que você acha que vai acontecer com esse mercado de benefícios, para onde que ele está indo? Bom, primeiro, eu que agradeço o espaço e a oportunidade para a gente conversar, muito bom. E, cara, o mercado de benefício vai continuar mudando muito, tem mudado muito nos últimos anos. Entraram aí big players novos, né? Então, que a gente costuma falar que são os entrantes, mas eles já entraram gigantes, né? E aí tá tendo um cabo de guerra aí dos tradicionais com os entrantes, muito lobby e brigas jurídicas, Ministério do Trabalho, Banco Central, etc. Esse mês deve sair algumas questões de regulamentação, né? Então pode mudar taxa máxima a ser cobrada do lojista, pode mudar o float, né? Que hoje era livre negociado entre os lojistas e os prestadores de serviço, talvez passe a ser D+2, ou seja, a transação é hoje, depois de amanhã tem que ser repassado para o lojista com uma taxa máxima, antes era de livre negociação também. Então isso tudo vai mudar bem esse mercado, é um mercado que tem muitas incertezas e é um mercado regulado. O desafio do mercado regulado é isso, a regulamentação no Brasil. Todo mundo fala do risco Brasil, né? Que você nunca sabe até quando dura essa regulamentação. E ela está mudando. Muda tudo. Ela já mudou, está mudando e deve continuar mudando várias vezes. Então é um mercado que não é para amadores mesmo. Uma coisa que você já fez há muito tempo atrás, que a gente tem observado hoje, que acho que eu posso chamar da redigitalização dos benefícios, né? Porque saiu do papel, foi para o cartão, agora a gente está começando a ver discussões de o benefício vai ser no Pix, o benefício é através do WhatsApp, né? Como é que você enxerga essa questão desses novos canais de benefício? Eu acho que assim, tem mudado muito a tecnologia, tem avançado demais, o Brasil está tomando a frente aí com questão do Pix, Trax e tudo mais, essas possibilidades. Então, o Pix agora vai entrar o Pix parcelado, dizem que vai derrubar os próprios cartões, e aí existem brigas aí de associações de supermercados que reclamam muito do Vale Alimentação, que tem taxas altas. E aí eles trazem e falam, por que não faz tudo por Pix? Só que aí tem toda a questão de regulamentação, como é que você segrega isso por contas. Mas não posso falar que não é impossível, né? Tecnicamente, hoje em dia é possível, ou às vezes com poucos ajustes é possível que lance alguma coisa disso. Mas eu acho pouco provável, tá? Assim, conhecendo o mercado, existem players gigantes, players com bancos gigantes por trás, e eu acho pouco provável que vá tudo pro Pix e acabe e mate um mercado que circula 120 bilhões de reais por ano, com empresas multinacionais, que as maiores operações deles no mundo estão aqui no Brasil. Bancos, dos maiores bancos do Brasil, possuem operações de Vale Alimentação e Refeição. Eu acho muito pouco provável que esses bancos deixem isso tudo morrer e esses bilhões de reais de lucro sumam do dia para a noite, né? Então, não acredito tanto que mude a esse ponto, mas vai mudar bastante, com certeza. Beleza, Vini. Mais uma vez, muito obrigado, cara.
Prazerzaço receber você aqui nesse terceiro episódio do Recultura. E fala pro pessoal, se você quiser deixar um recado final e também como que o pessoal encontra o Vini e a Tapago. Legal. De novo, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui, a gente conversar. Tô sempre à disposição para conversar com vários empreendedores. Então, se alguém quiser falar comigo, podem procurar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Seja o perfil da Tapago, seja no meu. O da Tapago é fácil, @Tapago, ou no LinkedIn como Tapago vai achar também. O meu é Amorim_V. No Instagram pode me procurar, mandar mensagem lá que a gente conversa. Ou no LinkedIn, Vinícius Amorim, vai me encontrar também. É só adicionar, mandar mensagem lá que a gente conversa. Estou à disposição. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um episódio do Recultura, o podcast da PIC Digital, para conversar com empreendedores, especialistas do mercado, para a gente falar de cultura, engajamento, performance e resultados. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e compartilhar com outros empreendedores ou com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Vejo vocês no episódio 4. Um abraço, até mais.